Um rapaz também de 22 anos. Ele chegou a ser preso em flagrante, mas foi solto mesmo já tendo descumprido medidas protetivas. A agressão aconteceu no sábado à noite, na cidade de Brumado. Segundo a família, Gleice Ellen de Oliveira Silva, de 22 anos, estava em casa trabalhando com mais 2 pessoas. Ela vem de açaí por delivery. A família conta que o ex-companheiro de Gleice Ellen, Emerson Mateus Lima Souza, também de 22 anos, chegou até o local e pediu que todos saíssem. Gleice tem um filho de 8 meses com Emerson Mateus. Ele queria falar em particular com ela. Elas saíram e uma ficou aguardando lá fora sem que ele soubesse. E aí, minutos depois, ela ouviu gritos, da minha filha pedindo por socorro. E aí ela pediu ajuda dos vizinhos e todos, foram lá, invadiram a casa. Quando chegaram lá, ele estava sentado em cima dela, com a criança no colo, criança de 9 meses, filho dos 2, esmurrando muito, que deixou ela nesse estado. Gleice Ellen ficou com o rosto totalmente deformado. Uma tomografia mostrou que ela está com acúmulo de sangue na região do olho e na lateral esquerda do rosto. A tomografia mostra também que ela fraturou os ossos do nariz e da região da bochecha. Segundo a família, devido a lesões, ela vai continuar internada. Ela vai ficar 3 dias sedada devido às dores, que ela ficou muito machucada. A única alimentação dela está sendo através de soro. Mas o importante é que ela está viva. A polícia militar foi chamada e prestou assistência à vítima. O agressor foi preso no hospital. Segundo o delegado do caso, Emerson Mateus foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. O agressor ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. É importante que diga isso. Tentativa de feminicídio, então o flagrante foi todo lastreado neste sentido. E após a lavratura do flagrante, como a praxe jurídica, foi encaminhado o flagrante ao plantão judiciário para a adoção das medidas cabíveis e até mesmo a comunicação da prisão do agressor. Segundo o delegado, Emerson Mateus já responde a procedimento criminal com base na Lei Maria da Penha. E a vítima, Gleice Ellen, já tinha pedido medida protetiva no dia 17 de março. Nós fizemos tudo isso. Expedimos medidas protetivas de afastamento, encaminhamos o inquérito policial para a Justiça Criminal e, nesse sentido, o agressor ele já respondia anteriormente a um procedimento criminal com base na Lei da Maria da Penha. Segundo a família, mesmo separados, Emerson Mateus continuava a ir até a casa de Gleice Ellen. Sempre que ele ia lá, ele cobrava dela, com quem ela estava andando, se ela estava namorando, essas coisas todas, A Polícia Civil pediu à Justiça a prisão preventiva de Emerson Mateus, mas o Ministério Público foi na direção contrária e pediu a liberdade provisória do acusado. O juiz Antônio Alberto Faisal Júnior atendeu o Ministério Público e mandou soltar Emerson para que cumpra o processo em liberdade. Mas ele terá que cumprir algumas medidas cautelares, como não se aproximar da vítima, se apresentar à Justiça de 2 em 2 meses, proibição de sair de Brumado sem autorização do juiz e compromisso de comparecer a todos os atos do processo. Na decisão, o juiz também afirma que, nesse momento, não está claro que houve uma tentativa de homicídio. Bom, nós entramos em contato com a defesa do acusado, que disse que não vai se manifestar. Fizemos contato também com o Ministério Público, que não respondeu ao nosso pedido de posição. 2 questões chamam muito a atenção nesse caso. Como é que se concede liberdade provisória a um indivíduo que já tinha descumprido sistematicamente medidas protetivas? Tanto que descumpriu que agrediu a moça dessa forma tão violenta. Será que ele, nesse descumprimento das medidas preventivas, ele não demonstrou que não tem nenhuma pretensão de cumprir medidas estabelecidas pela Justiça? Como é que se concede liberdade provisória com isso? É um caso que causa muito estranhamento. O segundo é o seguinte: como é que uma violência tão forte como essa, a gente vai colocar a foto, não é configurada como uma tentativa de feminicídio? Essa foto é o que dá para mostrar na televisão, viu? É a foto mais, entre aspas, leve que dá para a gente mostrar para vocês.
O rosto dessa moça ficou muito desfigurado, completamente ensanguentado, inclusive com sangue em várias partes da casa, no local onde ela foi agredida. Claro que a gente não vai mostrar isso aqui na televisão. Mas como é que uma agressão numa parte do corpo que é tão sensível, no rosto, ela quebrou osso do nariz, osso da bochecha, como é que isso não configura uma tentativa de homicídio? É também outra questão que causa muito estranhamento nessa decisão, e o Ministério Público, né, que é o titular da ação penal, o próprio Ministério Público não foi na linha da Polícia Civil, que está fazendo a investigação, e não concordou com a prisão preventiva. A gente vai continuar acompanhando esse caso. 4 mortes por Covid-19 foram confirmadas nesse fim de semana em Vitória da Conquista. Um homem de 86 anos, morador do bairro Recanto das Águas, um homem de 64 anos, morador do bairro Ibirapuera, um homem de 89 anos, morador do Vila América e um homem de 90 anos, morador do bairro Recreio. 398 famílias choram seus entes queridos que perderam a vida para a Covid desde o início da pandemia. Isso aqui no município. 68 novos casos foram confirmados no fim de semana. 513 pessoas estão em recuperação. A ocupação de leitos clínicos está em 60,3%. Leitos de UTI, 95,7%. E depois de mais de uma semana suspensa, a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi retomada hoje em Vitória da Conquista. Estão sendo vacinados idosos a partir de 64 anos e a população quilombola com idades entre 18 e 59 anos. Luan Ferreira está no pátio da UFBA, não é, Luan? Um dos pontos de vacinação aí de drive-thru. Eu passei hoje de manhã cedo na UFBA, a fila estava muito grande já na Olívia Flores e eu queria saber como é que está a movimentação aí agora, Luan. Boa tarde. Boa tarde, Judson. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Bahia Meio-Dia. Essa fila grande que você viu mais cedo continua. Daniel Carlos vai mostrar para a gente aqui, a fila de carros é enorme, o pessoal todo já se preparando para vacinar e esse momento de chegar já aqui mais próximo, onde estão o pessoal que está, o pessoal que está aplicando a vacina, é um momento de maior expectativa. A gente está aqui também com a Ana Maria Ferraz, que é diretora de Vigilância em Saúde de Vitória da Conquista, para falar deste momento de vacinação. A gente já estava aí há mais de uma semana, né, diretora, sem aplicar a primeira dose por falta de doses e a gente retoma isso hoje, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, retomamos hoje, uma vez que essa reposição ela tem acontecido por parte do governo do estado semanalmente, porém, na semana passada acabou que a gente recebeu no sábado, impossibilitando a retomada na mesma semana. Então, estamos retomando hoje desta 13ª remessa, com atendimento aí voltado para os idosos de 64 anos e mais, e um percentual desta remessa que foi destinado também aos quilombolas de 18 a menores de 59, que já havia sendo executado aí dentro do município. O município recebeu agora quase 6.000 doses. Onde é que estão sendo aplicadas essas vacinas? Isso, a gente continua com os mesmos pontos para a aplicação da primeira dose, conforme divulgado já oficialmente. Para além disso, o município vem aí com a implantação de mais 3 pontos novos. O Paulo VI, que a gente já tinha conseguido iniciar essa etapa. E ainda a quadra esportiva, a quadra da Igreja Nova Sião e o ponto do Colégio Fidelcina, que é lá na URB 6, visando aí uma maior vazão das pessoas que precisam serem contempladas com a primeira dose, amenizando aí as aglomerações, visando, na verdade, o não acontecimento destas. Muito bem, a gente tem então 2 novos locais para vacinação, Judson. Pois é, Luan, muita gente tem perguntado, às vezes me pergunta na rua, já ligaram aqui para a redação também, querendo saber o seguinte: por que a Prefeitura de Conquista não faz a vacinação também aos domingos? Em outros municípios, né, o pessoal aproveita o domingo para adiantar esse processo. Essa vacina chegou sexta-feira e só está sendo aplicada hoje. Por que não ontem? Repassar essa pergunta aqui para a diretora. O Judson está questionando a questão da gente em Vitória da Conquista não fazer a vacinação no domingo. Existe um motivo? Na verdade, a gente conta com uma equipe não tão robusta para a execução dessa vacinação, mas do início da estratégia, lá em janeiro para cá, a gente já implementou bastante, de forma bem considerável, essas equipes todas.
Então a gente visa mesmo um dia de descanso para essas equipes, sobretudo quando se fala de estratégia de vacinação de primeira dose, onde a procura é gigantesca em todos os pontos, seja de drive-thru ou de pedestres. Então a gente, até o presente momento, tem conseguido levar a situação com a execução da estratégia como esperado, e então aos domingos a gente acaba por não realizar essa estratégia. Muito bem, tá certo. Então, diretora, vale lembrar, Judson, que a primeira dose que está sendo aplicada agora é da AstraZeneca, tem um prazo maior para a aplicação da segunda dose, mas o município, a região, recebeu também doses do Butantan para aplicação da segunda dose. A gente tem aí tido uma dificuldade para ampliar a vacinação da segunda dose, a procura tem sido pequena, enquanto a gente já vacinou aí mais de 307 mil pessoas na região, que dá aí 14,9% da população da região com a primeira dose. A segunda a gente está um pouco a mais de 92 mil doses. Isso representa só 4,5% da população, Judson. É pouco, é preciso que a população também vá em busca desta segunda dose para a gente aumentar aí a imunização, não é isso? Exato, Luan. É o pessoal ficar atento e olhar no cartão, né? Quando a primeira dose é aplicada, o agente de saúde escreve lá no cartão a data para o retorno. A Coronavac tem um determinado tempo, a vacina da Fiocruz tem outro tempo, né? Por isso que você tem de ficar ligado aí. Mas é muito importante para completar a imunização, porque tomar só a primeira dose, ficar faltando a segunda, fica um negócio pela metade e não protege como deveria proteger, né? Os especialistas dizem que é preciso, sim, tomar a segunda dose. Valeu, Luan. Obrigado pela participação. Em Jequié, segue a vacinação para idosos acima de 60 anos, comunidade quilombola, pessoas com síndrome de Down, imunossuprimidos e transplantados. Vacinação também para policiais militares, policiais civis, policiais rodoviários, policiais federais, bombeiros militares e civis, guardas municipais e guardas de trânsito a partir de 45 anos. Uma morte por Covid-19 foi confirmada no fim de semana em Jequié. Foi uma mulher de 79 anos, moradora do Joaquim Romão. 275 pessoas já perderam a vida para a doença na cidade. 102 novos casos foram confirmados no fim de semana. 650 pessoas estão em recuperação, é o que a gente chama de casos ativos. A ocupação de leitos de UTI segue muito alta em Jequié, está em 97%. Bom, choveu em alguns bairros de Vitória da Conquista neste domingo. Em alguns locais a chuva foi rápida e fraca, mas em outros o cacau caiu até forte, né? E com essa chuva muita gente pôde ver um lindo espetáculo, um espetáculo da natureza, o arco-íris que se formou completo com todas as suas cores. E muita gente tirou fotos para registrar esse momento que traz um pouco de alívio e esperança para todos nós. Olha que coisa linda. O arco-íris ontem à tarde ele ficou um tempão, não foi rápido não, né? Ele se formou muito forte, depois ficou bem fraquinho, depois voltou novamente, o que deu tempo aí de muita gente tirar foto, filmar esse espetáculo do céu aqui de Vitória da Conquista. Além do pôr do sol, que é sempre muito lindo, esse arco-íris quando chega realmente chama muita atenção e vale a pena a gente fotografar. Hoje o dia amanheceu com sol entre muitas nuvens e a gente vai ver como é que está agora. Então vamos primeiro aqui com imagens gerais, lá do alto da Serra do Periperi. O céu está bastante nublado e nesse trecho que nós estamos vendo não tem sol. A gente volta agora para o bairro Universitário. Estamos no campus Anísio Teixeira da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Nesse trecho aí também, céu nublado e temperatura média agora 26 graus. Vamos ver a previsão completa no mapa. Tem previsão de chuva hoje em Vitória da Conquista, com a temperatura máxima em 30 graus e a mínima em 17. Amanhã pode ter queda de temperatura. A máxima desce para 24 graus e a mínima permanece em 17. Tempo instável também na quarta-feira, variação de temperatura entre 18 e 26 graus. Morreu ontem, vítima de um acidente na BR-116, o comandante da 77ª Companhia Independente de Policiamento Militar de Vitória da Conquista, Major Oliva Júnior. Ele tinha 48 anos. O último adeus ao Major Nivaldo Góes de Oliva Júnior foi ontem pela manhã no 9º Batalhão da Polícia Militar em Vitória da Conquista. Uma homenagem feita pelos companheiros de corporação. O Major Oliva Júnior faleceu na noite do último sábado depois de se envolver no acidente de trânsito na BR-116
na altura de Cândido Salles. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um carro de passeio invadiu a pista no sentido contrário e bateu de frente com a moto que o major pilotava. Ainda segundo a PRF, o motorista do carro estava alcoolizado e com a carteira de habilitação vencida. A gente tem buscado na realização de operações para diminuição do uso de bebida alcoólica pelas pessoas que utilizam os seus veículos. E, infelizmente, a gente diz que, na realidade, foi um acidente e a pessoa que estava no outro veículo estava alcoolizada e se encontra preso, aguardando a decisão da Justiça para que ele seja conduzido ou não para o presídio, onde haverá a audiência de custódia. Para o comandante de policiamento da região sudoeste, uma grande perda para a polícia. Um homem de bem, um homem comprometido com a corporação, com a comunidade a qual ele servia. E para a gente é um momento muito triste, para nós da Polícia Militar e nós da comunidade conquistense que passou a conhecer o Major Oliva Júnior. O Major Oliva Júnior, natural de Ouriçangas, Bahia, ingressou na Polícia Militar em 1993 como soldado. Foi o segundo colocado da turma de oficiais, sendo declarado primeiro-tenente em 15 de dezembro de 2000. Em 2018, chegou à região sudoeste da Bahia para assumir, enquanto capitão ainda, o comando da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar de Cândido Salles. Em maio de 2019, foi promovido a major da Polícia Militar. E em julho do mesmo ano, assumiu o comando da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar, aqui em Vitória da Conquista. Para os colegas da PM, hoje foi um dia triste e cheio de saudades, principalmente ao chegar e encontrar a sala do major vazia. Perdemos um grande líder, um grande amigo, uma pessoa agregador, acolhedor, cuidadoso, humano. E vivia a Polícia Militar, um profissional ímpar, dedicado e compromissado com o serviço policial militar e com a comunidade. O Major Oliva Júnior tinha 48 anos, 27 de Polícia Militar. Era divorciado e não tinha filhos. Também era graduado em Direito e mestre em Segurança Pública, Justiça e Cidadania. A marca dele era o sorriso largo, organização e prestatividade. Que tristeza, não é? Mais uma irresponsabilidade no trânsito que ceifa a vida de uma pessoa. Bebida e direção não combinam de jeito nenhum e termina em tragédia, não é? É muito triste. O corpo do Major Nivaldo Góes de Oliva Júnior foi enterrado hoje às 10 da manhã no município de Alagoinhas. A família, aos amigos e a Polícia Militar, os nossos sentimentos. Tempo instável na região nesse início de semana. Vamos ver no mapa aí a previsão para Paramirim, Maikinique e Ibicoara. Começando com a Chapada e Ibicoara, sol entre nuvens e chuva passageira, máxima de 29 graus e mínima de 16. Tá fazendo calor em Maikinique, a temperatura máxima hoje pode chegar a 35 graus, mínima de 21 com sol e chuva passageira. Também pode chover em Paramirim, temperaturas entre 18 e 29 graus. 12h20, a pandemia mudou o cenário de trabalho para muita gente, não é? Com a interrupção das aulas presenciais, motoristas que faziam o transporte escolar aqui em Vitória da Conquista ficaram sem trabalho e sem ter outra opção de renda. Muitos deles estão enfrentando necessidades. Mas nessa hora a União tem ajudado. E para manter a comida na mesa dessas famílias, quem tem um pouco mais ou tem uma outra fonte de renda, passou a ajudar os colegas. As mãos de Claudina agora dirigem outra máquina, a de costura. O trabalho foi a forma encontrada para não ficar parada e sem renda. Claudina é motorista de van escolar, mas desde o início da pandemia está parada. Eu troquei o acelerador do carro pelo acelerador da máquina, porque eu trabalho com transporte escolar há 23 anos. E nesse momento da pandemia, eu me reinventei costurando para ajudar na renda familiar. Claudina não é a única nessa situação. São 120 motoristas de vans cadastrados no município. Uma boa parte passando dificuldade.
Para amenizar o sofrimento, Claudina e o esposo estão com uma campanha de arrecadação de alimentos para ajudar a quem precisa. Tem colega aí que venderam seus veículos, tem colegas que tiraram até os pneus do veículo para poder vender e deixar no suporte, né? Uma vez que estamos com 1 ano e 2 meses parados nessa pandemia. A gente não esperava que nós, transportadores escolares, fôssemos chegar a esse ponto, dessa necessidade. A campanha de arrecadação de alimentos começou em julho do ano passado. Inicialmente, era para ajudar moradores de rua que estão passando dificuldade nessa pandemia. Mas aí surgiu uma outra dificuldade, a que os profissionais do volante estão passando, já que o transporte escolar está interrompido desde o começo da pandemia. Então essas cestas básicas foram destinadas aos profissionais do volante. Já foram arrecadadas mais de 200 cestas básicas, alimentos que estão sendo doados a colegas que perderam a renda nessa pandemia. É o caso de Rosângela e o esposo. Os dois são motoristas de van escolar. Através dessa cesta a gente tem nos alimentado, é através dessa cesta que a gente tem procurado a nos reinventar, procurado a fazer outras coisas, né? A gente pega muito hoje, como minha esposa falou, os colegas, né, que têm nos ajudado dessa forma, né, familiares também, graças a Deus, e estamos na expectativa de melhoras nesse segundo semestre. Quantas iniciativas solidárias, né? Nesse período, essa é mais uma iniciativa louvável e que possa se multiplicar. E quem puder ajudar, ajude, porque muitas pessoas estão enfrentando dificuldades enormes nesse período da pandemia. 12 horas e 23 minutos, agora o futebol. Vitória da Conquista perdeu para a UniRB por 3-2. O jogo foi no último sábado, válido pelo Campeonato Baiano. O SCPP saiu na frente e abriu o placar com um gol de pênalti marcado por Léo, mas o UniRB conseguiu a virada para 2-1 ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, o time da casa ampliou para 3-1. Andrei ainda marcou mais um gol para o Conquista. Placar final, UniRB 3, Vitória da Conquista 2. O Alviverde ocupa a 8ª colocação da tabela do campeonato com 7 pontos. O próximo jogo vai ser contra o Vitória, mas ainda não tem data marcada. Um chamado à solidariedade. A Igreja Adventista, aqui em Vitória da Conquista, pediu doações aos jovens. E eles atenderam. Doaram sangue para os bancos de sangue da cidade, que nesse momento de pandemia estão com os estoques vazios. O chamado pela vida foi um sucesso e vai se repetir. O mês de abril está sendo de muitas doações. E uma delas é a de doação de sangue do projeto Vida por Vidas da Igreja Adventista. No último sábado, centenas de jovens foram convocados a realizarem esse gesto de solidariedade. Lauro foi um dos que aceitaram o convite. Ele, que já é doador de sangue, não pensou 2 vezes e já veio colaborar. Eu já sou doador, né? Então eu sei que isso é uma ação que vai salvar vidas. Então eu acho muito importantíssimo, né, doar sangue. A doação aconteceu no Serviço de Hemoterapia do Sudoeste, que fica próximo ao Hospital São Vicente. Com a pandemia, os bancos de sangue da cidade tiveram seus estoques reduzidos. A campanha Entre a Juventude quer mudar esta realidade. Nós vivemos um momento de pandemia, então neste momento muitas pessoas deixam de doar sangue. Mas só tem que os bancos de sangue necessitam muito de doação. Então nós resolvemos convidar todos os jovens para fazer essa ação. A adesão ao chamado para a doação de sangue foi tão boa que olha a quantidade de gente que está aqui. Hoje, nesse serviço de hemoterapia, mais de 100 pessoas devem doar sangue. Elida estava esperando a vez dela para fazer a doação. Ela, que tem 17 anos, estava ansiosa para fazer a primeira doação de sangue dela. Eu nunca doei, mas eu estou aqui com o projeto Vidas por Vidas, que é o projeto da Igreja Adventista dos jovens, para vir doar. E eu estou muito ansiosa para doar, porque é uma coisa que eu sempre quis, é um sonho. A ação foi um sucesso. Muita gente nem conseguiu fazer a doação hoje. Por isso, eles já combinaram. Mês que vem tem mais doação de sangue. No próximo mês, nós vamos atender os 2 bancos de sangue, com aproximadamente 100 jovens também novamente doando sangue. E para você que nunca doou sangue ou já faz muito tempo que fez uma doação, o convite está feito. Vocês que estão em casa, que estão vendo essa ação agora, que possam conscientizar, porque os bancos de sangue estão numa situação crítica. Com essa doença agora, com a pandemia, só fez piorar. Então a gente que está em casa pode se manifestar, procurar os bancos de sangue, que vai ajudar a salvar cada vez mais vidas, né?
Doar sangue é doar vida, não é? Vamos dar uma olhadinha aqui na vacinação no drive-thru, na UFBA, no campus Anísio Teixeira, aqui em Vitória da Conquista. Idosos a partir de 64 anos e quilombolas de 18 a 59 anos estão recebendo hoje a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A vacina chegou na última sexta-feira, o município ficou quase 2 semanas sem aplicar a primeira dose, mas a vacinação foi retomada hoje e as pessoas podem comparecer aos pontos de vacinação. E quem não tomou ainda a segunda dose já está no tempo, é bom se apressar e tomar também. 12h27, depois do intervalo, Jéssica Senra volta com mais notícias do estado.